todos. Nós estamos aqui para mais um evento da Abrad, do Instituto Abrad, que é o Abrad Convida. Esse evento ele tem como objetivo trazer pessoas, né, personalidades aí que têm um conhecimento sobre temas importantes do setor elétrico, particularmente para a distribuição. E hoje é um dia muito especial, porque nós começamos com esse programa com a CCE. Esse programa foi inaugurado pelo Rui Altieri, e a partir daí nós fizemos eventos com todos os conselheiros da CCE. O Rui falou para a gente sobre contratação de capacidade, depois nós tivemos o Marco Delgado falando flexibilização do patamar de contratação do ambiente de contratação regulado, do OCR. Tivemos a Thalita Porto falando sobre PLD horário. Tivemos a Rosiane Santos, que foi o último evento, que falou sobre segurança de mercado. E hoje nós completamos esse ciclo com todos os conselheiros, conselheiros de administração da CCE, com a presença do Marcelo Loureiro. E o Marcelo vai nos trazer um tema que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o segmento de distribuição, assim como para todo o mercado de energia, que é a abertura do mercado. Eu até diria que é a ampliação da abertura do mercado, porque o mercado já é um mercado livre, né, para uma quantidade importante do mercado de energia elétrica. Nós já temos mais de 30% do mercado já no mercado livre e os outros cerca de 70% no mercado regulado. Então, Marcelo Loureiro, que é conselheiro da CCE, vem hoje nos fazer essa apresentação sobre esse tema. É um momento, inclusive, importante, no qual nós temos 2 projetos de lei que estão tramitando na Câmara sobre esse assunto, que é o assunto de modernização do setor, mas que traz como destaque a questão da abertura do mercado, que é o PL 1917 e o PL 414, que o PL 414 ele é o PLS 232, que tramitou no Senado e foi, então, endereçado à Câmara. Os 2 estão em fase basicamente, de discussão para aprovação, né, dentro da Câmara, e o Marcelo hoje traz uma visão da CCE sobre esse assunto, que para as distribuidoras é fundamental. Nós temos segurança de que o mercado será aberto, nós temos segurança que esse é um modelo que evolui dentro da modernização do setor elétrico brasileiro e que nós temos que estar atentos a ele, porque ele impacta diretamente a relação que as distribuidoras têm com o mercado regulado. Nós vamos contar aqui hoje com 2 debatedores, um deles é o Fernando Grupelli, da Copel, que vai estar conosco aqui, trazendo suas colocações, suas ponderações aí para o Marcelo. O outro é o Rodrigo Santana, da Energisa, que também vai trazer o seu conhecimento aqui para que a gente possa estar debatendo. Então, a todos vocês que, mais uma vez, prestigiam esse evento promovido pelo Instituto Abrad, né, eu queria levar meus agradecimentos, em meu nome, em nome de toda a diretoria da Abrad e do corpo de colaboradores da Abrad. E aí, então, sem mais delongas, eu passaria, então, para o Marcelo, para que ele possa fazer a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, por estar aqui hoje conosco. Madureira, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e eu diria que essa relação com as associações, bom, vocês sabem que minha origem é a ABIAP, né? Então, esse encontro com associações, para mim, tem um prazer adicional. Então, obrigado pelo convite. É um prazer e uma oportunidade de estar aqui com vocês, apresentar o que a gente já desenhou em termos de proposta conceitual da abertura do mercado. Sabemos que é um tema que tem muita relação com vocês e da importância que esse tema tem para vocês. Tá? Eu devo dizer também que a gente fez esses desenhos, o desenho dessa proposta conceitual, conversando com associações. A gente conversou ano passado com a Abrad, alguns agentes procuraram a gente para discutir esses temas, e dentre esses agentes, algumas distribuidoras estavam inclusas. Tá? Eu vou contar para vocês um pouco da origem, da ideia dessa proposta conceitual. Tá? A portaria 465 do Ministério determina que a CCE, juntamente com a ANEEL, deva, até janeiro do ano que vem, apresentar um estudo para o Ministério
retratando a abertura do mercado, né, como é que ela deve ocorrer do ponto de vista regulatório, alterações até legais, né, qualquer alteração, qualquer preocupação que surja tem que constar neste documento, tá? Possivelmente ele não será um documento único, possivelmente ele será um conjunto de documentos, mas a ideia é que a gente deve entregar em janeiro do ano que vem. A partir já do ano passado, a gente resolveu desenvolver, por conta própria, né, CCE, essa proposta conceitual já para antecipar essas conversas, essas discussões, para não deixar para a última hora. E essa conversa aqui com vocês faz parte disso, apresentar para vocês mais ou menos o que está na nossa cabeça atualmente, tá? E como isso, pessoal, eu realmente gostaria de saber a opinião de vocês, eu gostaria realmente das perguntas de vocês, isso é importante para a gente nesse momento, tá? E, além disso, essa proposta conceitual, ela tem um condão de até servir como uma espécie de glossário, tá? A gente conversando com as diferentes associações, diferentes agentes e diferentes instituições, às vezes cada um deles tinha alguns conceitos diferentes, e a gente percebeu em algum momento que as conversas não fluíam muito bem. Alguém falava usando um termo, o outro entendia outra coisa. Então, a gente, até para tentar unificar, certo ou errado, né, é importante vocês saberem o que a gente quer dizer quando a gente fala de supridor de última instância, por exemplo, tá? A gente tomou esse cuidado. Então, entendam essa proposta de conceitual como um cuidado que a gente teve para garantir que a gente vai falar a mesma língua e que a gente vai falar, a gente vai conversar, tá? Tudo em vista desse prazo de janeiro de 2022. Também serve como uma forma de publicidade já, né? Do ponto de vista, eu não sei se todos os documentos que vão compor esse estudo a ser entregue para o Ministério serão públicos, tá? A gente desenhou essa proposta conceitual e é a nossa forma de ver a abertura do mercado com base em 3 pilares, tá? Primeiro, tem que ser uma abertura sustentável, né? Não tem graça nenhuma algum agente sair ganhando com essa e outro agente sofrer, por exemplo. A gente tem que garantir sustentabilidade. Ela tem que ser contínua. Queremos dar passos à frente e continuar dando passos à frente. A gente não quer interrupção, a gente quer que seja realmente, a gente bote uma meta, né, e a gente siga em direção a essa meta. E tem que ser previsível, no sentido de que todos os agentes têm que saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, em que momento, para que todo mundo tenha a oportunidade de se preparar. Eu não digo só comercialmente, eu digo também regulatoriamente. A gente tem que saber o que está para acontecer para a gente poder desenhar até a regulamentação, né? E, claro, vocês, como agentes, também têm outras questões internas para endereçar a partir dessa previsibilidade. E a gente desenhou essa proposta conceitual também colocando um olho forte em potenciais barreiras à abertura do mercado. A gente quer identificar essas barreiras e, na medida do possível, desenhar uma forma da gente sobrepujar essas barreiras. Tá? E dentro dessas barreiras, a gente não pode esquecer de novos problemas que podem surgir com a abertura do mercado. Tem problemas que já existem, podem ser até amplificados, mas tem problemas novos que surgem também. E a gente tomou um cuidado aqui, como vocês sabem, o SIM, né, a modernização tratada dentro do Ministério, ela tem diversos grupos, e diversos grupos estão tratando de outros temas. A gente tomou bastante cuidado de não entrar nos temas tratados por esses grupos, tá? Embora tenhamos tido o cuidado de todos os elementos que são trazidos para a gente, no âmbito da abertura do mercado, de documentá-los e levar para os outros grupos, tá? Então, tem, por exemplo, o grupo de sustentabilidade da distribuição, que nós fizemos um apanhado de preocupações e municiamos o Ministério dessas observações que a gente fez, muitas delas, inclusive, nas conversas que a gente teve com a Brad e com outros agentes de distribuição, tá? Mas a gente decidiu não avançar sobre outros grupos, tá? Isso é importante vocês terem em mente. Mas estamos apoiando eles nas modernizações que são necessárias, tá? A gente usou 2 referências, tá, pessoal, para a gente desenhar a proposta. A primeira é simplicidade. Não adianta a gente desenhar um mercado integralmente aberto, cheio de sofisticações,
se ele é, do ponto de vista prático, né, impraticável. A gente tem que dar muitos passos, fazer muitas alterações e aí a gente não conseguir avançar em nada, tá? A gente tomou esse cuidado. E para usar a simplicidade, claro, tem expertises no mercado que a gente sabe que existem ou a gente pode deixar aflorar. E a gente também olhou muito para experiências internacionais, tá? Como é tratada a medição em Portugal, como foi a experiência italiana da troca de medidores, que não foi uma experiência boa. Então, a gente trouxe essas questões todas para o nosso trabalho e estão aqui, de alguma forma, materializadas, tá? Já as conclusões. E nessas análises, pessoal, a gente identificou 7 pontos que ou não estão sendo tratados em outros ambientes, né, outros grupos do SIM, ou estão tratados tangencialmente. Então, o tratamento está sendo tangencial, tá? A gente resolveu materializá-los aqui nesse documento, tá? Eu vou passar por cada um deles rapidamente agora, só para vocês terem em mente, mas os próximos slides a gente vai tratar de cada um deles. Tá? Questões relacionadas à medição, ao suprimento de última instância, comercialização regulada, comercialização varejista, modelo de faturamento, sobre a contratação e contratos legados, que eu acredito que seja o ponto mais difícil. Eu aposto que muitos de vocês concordam comigo. E a questão do desconto no fio e o efeito na CDE, decorrente de migrações de consumidores com tensões cada vez mais baixas. Tá? São esses os 7 pontos. Eu vou entrar no primeiro agora, que é a medição. Tá? O panorama atual da medição que a gente encontra é a seguinte: temos 85 milhões de cargas no SIM, tá? De unidades consumidoras no SIM. Dessas 85 milhões, 180 mil são grupo A ainda cativo, e corresponde a cerca de 8,6 GB. Tá? Desses 180 mil, uma boa parte do sistema de medição já está adequado para o mercado livre do ponto de vista das exigências atuais. Tá? Nem todos estão, temos consciência disso. Bom, dado isso, tá, esse panorama, simplificando bastante, né, mas dado esse panorama, a gente olhou para a medição em 2 dimensões. Primeiro, a dimensão da tecnologia, tá, e a segunda, a questão do processamento das informações de medição. Tá? Em relação à medição, nós avaliamos, inclusive, o estudo, o que aconteceu na Itália foi um caso bastante interessante. E em Portugal também é um caso interessante. Na Itália, porque o rollout não foi legal, eles tiveram que refazer. E em Portugal, porque eles não trocaram os medidores, em especial dos consumidores de tensões mais baixas. Tá? Eles usam uma certa simplificação para resolver a questão da medição. No final do dia, a medição ela tem que ser sempre horária, para que seja liquidada. Né? Mas os atuais medidores da baixa tensão não têm essa capacidade, muitos poucos, né, nos programas que as distribuidoras têm feito. Em resumo, pessoal, nós concluímos que não é necessário fazer a troca dos medidores atuais. Tem formas de lidar com isso, não é nenhuma novidade em outros países. Tá? Claro que, para acesso a alguns produtos específicos, os consumidores vão ter que fazer essa troca. Tá? Agora, sabemos também que tem outras importâncias na troca de medidores, né? Inclusive para as próprias distribuidoras, para a operação, né? Às vezes nem é ponto de vista exatamente comercial, mas do ponto de vista de abertura do mercado não é necessário fazê-lo. Tá? Outra questão é a tecnologia de processamento. Vocês da distribuição sabem muito bem, né? O pessoal de vocês que lida com as medições, né? Com a relação com a CCE, sabe muito bem que não é um trabalho simples, né? A gente tem prazos estritos para fazer ajustes, para fazer recontabilizações têm custo, né? Do ponto de vista do consumidor,
a migração é o único problema, né, do ponto de vista do agente de medição e do ponto de vista da CCE. Existe uma manutenção dos medidores junto à CCE. A gente acha que isso é desnecessário quando a gente fala de consumidores da baixa tensão, tá? Porque a gente acredita que as informações de medição para a baixa tensão não precisam vir para a CCE de forma individualizada. Elas podem ser agregadas pelo agente de medição, que no final das contas são as distribuidoras, e enviados para a CCE. Claro que esse envio para a CCE tem que ser em nome do comercializador varejista que atende determinado grupo de consumidores. Então, a ideia é ter uma comercializadora varejista X, que tem clientes na área de concessão da distribuidora Y. A distribuidora Y, como agente de medição, consolidaria essas informações de medição dos clientes desse comercializador varejista e enviaria para a CCE, e isso é o suficiente para o mercado funcionar, tá? Claro que isso significa adicionar um processo a mais no trabalho de vocês como agente de medição perante a CCE. Isso certamente terá custo, e a gente terá que endereçar isso, tá? E muito possivelmente não dá para fazer de uma hora para outra, né? Esse ponto, Madureira, eu vou querer conversar com vocês ainda esse ano, para a gente ver os detalhes de como poderíamos desenhar essa agregação de medição, esses detalhes de custo. Sabemos que é importante, mas gostaríamos de saber por vocês o que é importante nessa questão de agregação de medição, tá? Então, em resumo aqui, pessoal, achamos que para a abertura do mercado não é necessário fazer uma troca de medidores, embora possa ser muito interessante para que o consumidor tenha acesso a produtos diferenciados. Isso do ponto de vista estritamente da abertura do mercado. Em relação ao processamento da medição, a gente entende que é mais ágil e menos custoso para todo mundo a gente trabalhar no sentido de fazer a agregação de medição dos consumidores de baixa tensão. Supridor de última instância. Aqui talvez o nome correto seria suprimento de última instância, tá? E aqui, pessoal, talvez tenha uma diferença do que nós entendemos como supridor de última instância, tá? Eu alerto que o próximo slide já vai ser sobre a comercialização regulada, tá? Então, para a gente, supridor de última instância é uma necessidade que surge quando a gente tem a comercialização varejista. Imaginem um comercializador varejista que tenha milhares ou talvez milhões de consumidores na área de concessão de vocês, e esse comercializador varejista, ele fale, fecha as portas ou perde a habilitação para exercer esse serviço de comercializador varejista. Os clientes deles, os consumidores, vão ficar sem fornecedor, né? No minuto seguinte, eles vão ficar sem fornecedor e vão continuar consumindo energia, tá? E se a gente não fizer nada, eles vão começar a consumir energia de vocês. Em alguns casos, pode ser até uma coisa boa, né? Se vocês estiverem sobrecontratados, pode ser um alívio, mas a gente tem que pensar no pior caso, que seria eles trazerem problemas para vocês. A gente tem que blindar isso de acontecer, tá? Durante a conversa surgiu a ideia também, alguns trouxeram a ideia de, desliga os consumidores. Não, também não dá para fazer isso, né? E não dá para esperar que eles busquem um novo fornecedor rapidamente, né? Eu, particularmente, levo algumas semanas para decidir qual é a minha nova operadora e no meu novo plano de celular. Não dá para imaginar que a maior parte dos consumidores vai fazer isso rapidamente. Então, a gente precisa de uma figura para recepcionar esses consumidores. Tem que ser um fornecedor designado. Esse fornecedor designado nós estamos chamando de supridor de última instância. Esse supridor designado, ele tem uma regulação bastante específica, tá? Ela é como se fosse uma forma de retorno ao cativo, porque nós entendemos que as distribuidoras podem cumprir esse papel de suprimento em última instância, mas não pode ser feito com a regulamentação que existe hoje. Tem que ser uma regulamentação estrita para não causar os problemas, tá? E a gente também entende que essa figura ela tem que ser isolada contabilmente e com garantias de equilíbrio econômico e financeiro, né? Imagina que o PLD, né, no momento que a comercialização varejista faliu,
PLD explodiu, subiu, os contratos estão nas alturas e não faz sentido a gente simplesmente internalizar essa conta nas distribuidoras. Então, a gente acha que tem que ser blindado, tá? Tem que ser blindado regulatoriamente e a gente tem que garantir que essa atividade é sustentável. E eu tenho falado para o pessoal que esse suprimento, em última instância, com essa definição que a gente tem, tá? Ele é uma proteção, tanto para a distribuidora quanto para o próprio consumidor cativo, para o próprio consumidor que perdeu o seu fornecedor, tá? E a gente não quer usá-lo, porque a gente não quer que nada errado aconteça, mas a gente tem que prevê-lo porque algo de errado pode acontecer. Mês passado aconteceu isso em Portugal, tá? E a gente quer que ele seja robusto não como um fusível, que a primeira vez que você usa queima, a gente quer que ele seja um disjuntor. Ele vai lá, faz o trabalho dele e depois ele está, no dia seguinte, ele está saudável e operacional, esperando a próxima situação acontecer perfeitinho, tá? Esse é o objetivo. Eu já falei para vocês que nós entendemos que é uma atividade que pode ser realizada pelas distribuidoras, não é a única forma de fazer, tá? Mas por uma questão de simplicidade, entendemos que poderíamos começar assim. A gente pode evoluir em algum momento para uma licitação, alguma coisa desse tipo, tá? Nós entendemos que os consumidores, nessa situação, devem pagar uma tarifa que represente o caráter emergencial dessa situação, tá? E eles deverão indicar um novo fornecedor em até 3 meses. E após esses 3 meses, os consumidores poderão ou receber um aumento na tarifa, para estimular eles irem para procurarem um novo fornecedor, ou até serem desligados, tá? Claro que buscar um novo fornecedor pode até significar retornar como cativos, tá? Aí eu acho que depende das condições que a distribuidora vê nisso. Inclusive, talvez, se a distribuidora tiver espaço para eles e não for um inconveniente, talvez a distribuidora possa até recepcionar esses consumidores sem precisar que eles passem por pelo supridor de última instância, tá? Essa daqui é a nossa visão de supridor de última instância, e agora vem um ponto que é importantíssimo para vocês, que é a comercialização regulada. O slide é bem simples, porque a nossa visão que eu passo para vocês é bastante simples, embora saibamos que tem muita coisa por trás, tá? Primeiro ponto, os atuais fornecimentos que são realizados hoje pelas distribuidoras continuarão sendo realizados, quer dizer, os consumidores cativos continuarão existindo, fornecimentos a clientes especiais, políticas públicas que existam, vão continuar acontecendo, tá? Em relação às migrações, a CCE defende que as migrações sejam voluntárias, por diversas razões, tá? Uma delas é pela questão do preço, né? Empurrar os consumidores para um mundo desconhecido, que o preço pode ser muito alto, pode ser ruim. Outra questão é, quando é voluntária a migração, a dimensão preço, ela não se torna mais a única importância. Os produtos podem ser diferenciados e isso pode chamar a atenção do consumidor para ele migrar, né? Então, a dimensão preço, ela perde um pouco a importância. E outras dimensões de produto, negociação, podem ganhar importância. E, por fim, aí é um tema que tem tudo a ver com vocês, é a separação do fio e energia, tá? A CCE entende que a separação de fio e energia é necessária, é uma questão de saúde, tem que estar no âmago da modernização do setor, tá? Temos defendido isso junto ao Ministério, junto à ANEEL, mas entendemos que a separação não é vinculante para a abertura do mercado, tá? Temos conversado com o Ministério e com a ANEEL que a separação de fio e energia, ela não só é necessária por si só, como se a gente olhar para a abertura do mercado, ela pode funcionar como uma catalisadora, porque quanto melhor funcionar as nossas instituições, as nossas empresas, melhor, mais fácil tudo vai acontecer, tá? Agora, já para vocês ficarem um pouco despreocupados, aqui foi um daqueles pontos que eu falei para vocês, que a gente coletou impressões dos agentes e da Brad,
documentamos eles e já levamos para o Ministério, tá? Está documentado na nossa nota técnica, que reflete essa apresentação, mas eu não ia escrever todos os pontos aqui na apresentação, mas eles estão materializados, estão comunicados ao Ministério e à ANEEL. Eu diria que o Ministério é o ponto importante no final das contas, tá? Eles estão levando bastante a sério essa questão de separação de fio e energia, e internamente na CCE a gente tem um combinado entre nós que a gente vai ajudar o Ministério a desenrolar essa questão, tá? Na medida que a gente puder, tá? Mas somos partidários da separação de fio e energia totalmente, tá? Talvez a nossa diferença aqui com vocês será nessa questão da vinculação à abertura do mercado, tá? Eu vou dar mais um passo, agora chegamos à comercialização varejista. A comercialização varejista claro, interessa a vocês também, né? Inclusive porque os grupos de vocês devem estar planejando, se já não tem seu próprio comercializador varejista, devem estar planejando entrar, né? E aqui a questão ela é mais dinâmica, tá, pessoal? A gente já tem a comercialização varejista regulamentada há alguns anos. Encontramos dificuldades, algumas conseguimos tirar da frente, né, como a questão do desligamento de consumidores inadimplentes. A gente conseguiu colocar na 14120 um dispositivo que permite desligamento de consumidores que não têm fornecedores, tá? Se ele não estiver debaixo da distribuidora, não estiver debaixo do comercializador varejista, ou se não estiver debaixo do supridor de última instância, esse sujeito tem que ser desligado, tá? E ele vai ficar nessa condição se ele ficar inadimplente. É isso que está lá na 14120. Talvez não seja a forma mais direta de tratar a questão, mas foi a forma que foi possível, tá? O próprio movimento de agregação de medição que eu falei para vocês, ele facilita as migrações, né? Ele poderá facilitar migrações do ponto de vista de tirar custos e tirar burocracia. E burocracia, eu falo até burocracia da própria CCE, tá? É um processo bastante rígido. Entendemos que no atacado deva ser rígido, mas as questões de medição, elas podem ser simplificadas no âmbito da baixa tensão. Bom, isso daí são alguns movimentos que a gente já pensou. Tem outro movimento que é a organização de consumidores em torno do seu próprio comercializador varejista, né, uma espécie de autorrepresentação na CCE. A gente vê que tem consumidores muito grandes que são espalhados em muitas milhares, às vezes, de pequenas cargas, tá? E esse pessoal, ele quer se representar como comercializador varejista para si mesmo. Eles já podem fazer isso, mas a regulamentação tem algumas travas que a gente identificou, que a gente vai tentar corrigir, que uma delas eu já cito para vocês, que é a questão os consumidores precisam ter no contrato social deles dizendo que eles podem comercializar energia, que é uma coisa estranha. Bom, pessoal, essa questão da comercialização varejista, ela é viva, tá? A cada semestre a gente identifica novas questões, leva para a ANEEL, tenta reduzir algumas questões que a gente encontra aqui dentro da própria CCE, mas a verdade é que é uma coisa viva, tá? E é mais regulatório do que uma grande mudança. Tá? Quer dizer, fora a questão do desligamento dos consumidores inadimplentes. Tá? Modelo de faturamento. Pessoal, esse é um ponto que a gente não tinha desenhado até ano passado. Tá? No início do ano, a Abracel apresentou para o Ministério a visão deles da abertura de mercado, e dentre os temas tratados, estava o modelo de faturamento. E aí o Ministério encomendou para a gente estudar essa questão. E a verdade é que ainda estamos estudando, tá? Mas eu vou passar aqui para vocês já alguns pontos de interesse de vocês. Bom, por que discutir exatamente um faturamento único, tá? A questão é porque pode tornar a vida do consumidor menos avisado, os menores consumidores, mais fácil. Eu fico pensando na minha avó, né, no dia que ela receber 2 contas de energia elétrica, o que ela vai pensar? Né, vai ligar para mim e vai perguntar, vai achar que estão enrolando ela, né, ou situações assim. Então, é uma questão de simplicidade para o próprio consumidor, em especial os menores,
Tem uma facilidade de identificação de inadimplência. Imaginem que o consumidor varejista, ele paga a conta dele junto à comercializadora varejista, mas parou de pagar a conta na distribuição. Esse cara tem que ser entendido de uma forma global como inadimplente. Ele não é meio inadimplente, ele é inadimplente, ponto. Então, tem benefícios de uma fatura única, tá? Mas existem problemas também. Dependendo de como for desenhado o fluxo financeiro dos pagamentos, pode haver uma dupla tributação, pode haver um problema de repasse de financeiro entre os agentes, por exemplo, comercializadores, varejistas não repassarem para a distribuidora, se for esse o fluxo desenhado, ou vice-versa. E tem uma outra preocupação, que é o compartilhamento de informações sigilosas. Com a abertura do mercado e com a comercialização varejista, não necessariamente os preços para todos os produtos serão públicos, tá? Aqui, então, a gente deixou esse ponto em aberto em relação ao Ministério, tá? Não avançamos, mas a gente tem um ponto aqui para estudar, porque ele pode desvencilhar essas questões, tá? Alguns agentes trouxeram para a gente que existem serviços bancários hoje em dia, e, na verdade, hoje em dia, disseram até que existe desde a década de 90, tá? Serviços bancários que permitem a gente fazer um faturamento único sem se deparar com essas questões, tá? Mas essa é uma coisa nova que entrou no nosso cardápio de abertura de mercado recentemente. A gente tem ainda um dever de casa a fazer aqui, pessoal. O penúltimo ponto, que aí é outro tema de grande interesse de vocês, que é legados. Tá? Pessoal, aqui tem alguns pontos aqui que a gente ainda está trabalhando nos detalhes, tá? Eu vou até citar alguns deles para vocês terem ideia da profundidade que a gente está indo, mas alguns ainda estão em maturação, e eu acho que é importante que vocês saibam que a gente está trabalhando, e se vocês tiverem ideias para a gente fazer alguns movimentos em relação aos legados, seria muito importante vocês conversarem com a gente, tá? Eu peço para vocês conversarem com a gente. A gente desenhou aqui 7 formas de lidar com isso, tá? Primeiro é evitar novos legados. Naturalmente, é a primeira coisa que deve aparecer. Rever legados. A gente, na CCE, trabalhamos com uma hipótese de rever alguns legados no ano passado. Acabou que a gente fez análise, foi do ponto de vista comercial, jurídico, fizemos uma análise legal, só que a gente se deparou com alguns problemas, tá? Eram contratos referentes a termoelétricas, tá? Disponibilidade. A gente está tentando ficar próximo das discussões referentes a Itaipu, a gente está próximo das discussões sobre descotização. Sabemos que tem efeitos colaterais, tá? Temos consciência disso. Estamos com esses cuidados na cabeça, tá? Com esses efeitos na cabeça. O terceiro ponto é a separação de laço e energia, tá? E nesse ponto a gente está estimulando bastante o Ministério a seguir por esse caminho. Inclusive, o primeiro leilão de capacidade a gente vai realizar já em dezembro deste ano, tá? Em termos de separação de laço e energia, a gente também defende que é uma coisa que talvez extravase um pouco do significado de separação de laço e energia, que é a purificação dos contratos de energia. Isso significa o seguinte: hoje a gente tem um contrato de disponibilidade, é um contrato de energia, mas não é exatamente um contrato puro de energia. Não é um contrato que tem finalidade única de hedge. Então, a parte de disponibilidade a gente poderia alocar de alguma forma no lado lastro, e o resto do contrato ficar energia. Claro, tem dificuldades, né, para fazer isso com disponibilidade, mas eu usei esse exemplo aqui só para dar uma ideia para vocês qual é um pouco de coisas que também entraram no radar, tá? O Marco já apresentou para vocês um pouco lá dos nossos trabalhos sobre a gestão ativa do portfólio das distribuidoras. O trabalho está bastante centralizado no Marco Delgado, tá? A separação de energia está bastante centralizada na Rose, tá? Eu tenho participado também de ambos os trabalhos, mas a gente tem sponsors diferentes aqui para esses pontos. Bom, você já conhece um pouco do trabalho do Marco em relação a esse ponto. Basicamente, a gente criar condições
regulatórias para que as distribuidoras consigam fazer uma gestão melhor do ponto de vista das distribuidoras, né? Que elas tenham mais liberdade para fazer a gestão do portfólio. E um tema irmão, que o Marco também está trabalhando um pouco, é a questão dos vasos comunicantes entre o ACR e o ACL. A gente, a partir de dezembro, vai aumentar a quantidade de MVS. Claro que não é só os mecanismos de negociação que precisam ser melhorados, tem questões regulatórias também, nós temos consciência disso. Tá? Em relação ao MVE, a gente vislumbra que o MVE, apesar da gente estar acrescentando mais produtos a partir de dezembro deste ano, e que inclusive já fizemos um extraordinário esse ano, né? A gente acha que o MVE tem oportunidades para melhorias adicionais, tá? Tornar o MVE mais dinâmico, trazer mais liquidez. Tá? Claro que isso deve ser acompanhado por uma regulamentação que faça sentido. Tá? Então, aqui a gente tem 5 quadrados azuis que entendemos que são as formas mais elegantes de lidar com essa questão dos legados sobre a contratação. Alguns pontos aqui, como eu antecipei, eu não posso entrar em muitos detalhes com vocês, mas eu fiz questão de trazer alguns exemplos aqui do que a gente está pensando, mais ou menos da ideia que passa pela nossa cabeça. Se esses 5 pontos azuis não derem resultado, a gente tem outros 2 pontos que são, a gente tem que deixar na manga, talvez não sejam os mais elegantes, mas a gente tem que deixar na manga que talvez a gente tenha que usá-los. Primeiro é ajustar a velocidade da abertura do mercado, que, de uma certa forma, é o que já é feito, né? Talvez por outras razões, mas já é feito, já vivemos isso. E o outro é o encargo decorrente das migrações. Ele está previsto nos 2 PLs, que o Madureira citou, o 1917 e o 414. Entendemos que devemos ter essa previsão para esse encargo seria repassado para todos os consumidores, mas a verdade é que queremos evitar os problemas antes de chegar na necessidade de usar esse encargo. Tá? Aqui, Madureira, também, assim como a questão da agregação de medição e da questão da comercialização regulada, esse ponto, Madureira, eu gostaria de marcar uma conversa específica para conversar com vocês sobre a visão de vocês de pontos que a gente deve evoluir aqui, tá? É essencial a participação de vocês. E por último, pessoal, é a preocupação do efeito de consumidores pequenos, em tensões, em baixas tensões, que se tiverem acesso ao desconto no fio, o custo para a CDE pode aumentar em 2 ou 3 vezes. Tá? Hoje em dia, o custo na CDE, vocês devem ter esse valor de cabeça mais fácil que eu, mas ele gira em torno de 8 ou 9 bilhões de reais. Ele pode chegar a 25 bilhões de reais se não fizermos nada. Tá? E, claro, tem um ponto na lei que a gente tem que alterar. Tá? Essa alteração na lei pode ser feita de várias formas, né? Eu não vou passar para vocês aqui, mas pode ser feita de várias formas. Mas o objetivo nosso aqui é evitar que consumidores de baixa tensão que migrem para o Mercado Livre tenham acesso à energia com desconto. Tá? Esse ponto aqui é bem simples, tem algumas formas que já discutimos para endereçar na alteração legal, e o Ministério, que é o estrategista, né, no final das contas, que faz a relação com o Congresso, ele ficou de analisar e definir e aí apresentar para os relatores do 1917 e do 414. Tá? Então, pessoal, está sendo endereçado já. Tá? E, pessoal, aqui já terminei a apresentação. Esses daqui são os 7 pontos que eu apresentei para vocês novamente. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre os próximos passos, tá? Estamos há 3 meses da entrega do estudo conjunto com a ANEEL, tá? A gente tem que combinar ainda o formato do estudo conjunto com a ANEEL, mas já entendemos que será uma série de análises materializadas em documentos distintos. Muito possivelmente nem todos se tornarão públicos, até por terem informações sensíveis.
A nota técnica que materializa essa apresentação está com o Ministério já há um pouco mais de um mês. O Ministério está enrolado ali com outras questões, e os PLs são dessas tarefas que estão sugando as energias deles. Eles não deram ainda um feedback para a gente sobre a nota, mas naturalmente a gente já apresentou essa proposta. Ao longo do ano apresentamos algumas versões dessa proposta para ele já. Tá? Os próximos passos que vamos seguir gostaríamos de saber as preocupações de vocês em relação à agregação de medição, a suprimento em última instância, a comercialização regulada, em especial questões relacionadas à separação de fio e energia, e a contratos legados. Tá? Pessoal, eu acho que nos próximos meses a gente vai ter intensas conversas sobre esses pontos. E, Madureira, é isso. Estou à disposição para a fase de perguntas. Muito obrigado aí pela sua apresentação. Marcelo, antes de passar ao pessoal, eu só tenho um comentário. A gente vê que é um tema que já caminha para alguma aprovação de instrumento legal aí no âmbito do Congresso, e tem, mesmo colocado aí por você, uma série de pontos que ainda são pontos de dúvida. Eu vou refazer, talvez não de dúvida, mas que ainda não tem claro qual é a melhor alternativa a ser verificada. Eu acho isso que você colocou aí, dessa interação com o segmento de distribuição aqui, através da Brad, para a gente poder discutir alguns desses aspectos. Nós temos alguns estudos, estamos, inclusive, desenvolvendo estudos mais profundos sobre esse tema, e gostaríamos, sim, de poder estar entabulando essas discussões com vocês. Mas eu não vou estar aqui entrando nesse detalhe agora, porque eu acho que o mais importante é ouvir aí os nossos debatedores. Então, pediria ao Fernando Gupelli que comece já endereçando suas questões ao Marcelo, e vamos em frente, então. Obrigado, Madureira. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. Foi bem sucinto, direto ao ponto, e nos deu uma visão assim, geral sobre o tema. Eu queria abordar aqui o primeiro item que você trouxe, que fala do tratamento da medição, né? Então, deu para perceber que na visão da CCE, a instalação massiva aí dos smart meters, da medição inteligente, não seria uma condição essencial para a abertura do mercado. Mas eu queria fazer um contraponto, porque esse tema, ele tem alguns drivers aí para modernização, né, que eu até podia citar aqui, ó, a redução considerável dos custos dos medidores nos últimos anos. Ele é algo que empodera o consumidor. Eu diria que o empoderamento do consumidor também é uma das justificativas para a abertura do mercado. Traz redução de custo para os consumidores, para as distribuidoras, que depois, mais à frente, também é repassado aos consumidores, né? Dá um sinal tarifário muito bom, né? Se tivéssemos nessa crise aqui com medições inteligentes, estaríamos dando o sinal tarifário mais adequado, né? E cria novos serviços aí, como, por exemplo, a gestão pelo lado da demanda, né? Então, você falou sobre alguns produtos. Olha, talvez alguns produtos possam necessitar da medição inteligente, mas a gente sabe que não é só o medidor, é o tratamento do dado, é a estrutura de comunicação que precisa estar ali, né? Então, a minha pergunta, Marcelo, na visão da CCE, como é que se encaixa a modernização, a abertura do mercado e esse avanço tecnológico dos smart meters, da medição inteligente, das redes inteligentes, que isso tem que se encontrar em algum ponto. Dentro desse modelo, está sendo pensado algo relativamente a isso? Vou começar respondendo que a gente tem separado bastante, destacado bastante a abertura de mercado em relação à modernização do setor, como se a abertura do mercado fosse uma parte integrante da modernização. Entendemos que para a modernização do setor, a gente tem que avançar nas questões tarifárias e tem que avançar nas questões de sinalização econômica, né? E para isso, medidores mais sofisticados, eles são essenciais. Mas, do ponto de vista de abertura do mercado, entendemos que não é essencial. Tá?
Agora, Grupo L, a gente também vislumbra que nos próximos anos a gente não vai ver migrações acontecendo para consumidores de mais baixa tensão, tá? Que é onde mora a questão dos medidores, né? A gente acha que isso vai acontecer mais ainda pela alta tensão. Então, tem um tempo aí até a gente endereçar essas questões. Mas, do ponto de vista de abertura do mercado, entendemos que não é necessário mesmo fazer a troca de medidores. Também acreditamos, além da questão do tempo, né? Tem um tempo para isso acontecer, vai ter uma inércia que não vai ser pequena. Não acreditamos que as migrações acontecerão de uma hora para outra, e entendemos que vai ter uma inércia. E entendemos também que os consumidores, inclusive da baixa tensão, eles vão querer mudar os medidores para poder ter acesso a produtos diferenciados. Entendemos que, inclusive, será espontâneo para uma bela parte, talvez não da quantidade de consumidores, de medidores, mas uma bela parte da quantidade de energia consumida, né? Realmente acreditamos nisso. Um dos produtos, você já falou, a resposta da demanda, né? Não é incomum produtos de varejo que tem a ver com a resposta da demanda. E você precisa de medições horárias para você fazer isso, né? A gente também observa que em outros países tem produtos relacionados a momento de uso da energia. Então, acreditamos que esses produtos, assim que o mercado varejista deslanchar, eles vão começar a aparecer com mais frequência. Isso vai estimular por si só as trocas de medidores, tá? Por livre e espontânea vontade do próprio consumidor. Agora, esse tema não é, a gente não deixa ele de lado não, tá, Fernando? A gente sabe que ele tem sua importância, se não comercial, no mínimo, do ponto de vista de sistema, tá? Temos consciência disso. Ok. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. Eu passaria, então, ao Rodrigo Santana. Por favor, Rodrigo. Obrigado, Madureira. Marcelo, excelente apresentação. Acho que cada tópico que você aborda aqui dá para a gente discutir bastante esses itens. Mas, se me permite, assim, aqui a gente está muito no como, né? Se me permite, eu vou fazer uma pergunta mais provocativa. Eu vou no porquê, tá? Eu vou um step anterior. Assim, por que abrir o mercado? E muitas vezes, assim, o que a gente observa, né? Em narrativas e em alguns documentos também, é muito naquela justificativa, né? De aumentar a competição entre os players, naturalmente você traz uma energia elétrica competitiva, né? Que você que leva uma alocação eficiente de custos e aumenta o poder de escolha dos consumidores. Normalmente essa é a discussão que se tem. Aí, se a gente olha um pouco a experiência internacional, a gente vê que vários artigos publicados sobre essa temática mostram que nos países em que foi feita a abertura de mercado, o preço, né, não houve uma redução de preço, né, quando se compara, ainda mais nos Estados Unidos, que dá para você comparar o mercado regulado e o mercado livre, né? Então, não houve essa evolução de preços e esse avanço tecnológico no varejo acabou que também não foi tão intenso como esperado, até porque o consumidor ele não tem uma resposta tão rápida assim nesse sentido. Há uma certa inércia do consumidor. Do ponto de vista conceitual de teoria econômica, parece que faz todo sentido. Quando a gente vai para a realidade empírica, né, você vê que a economia comportamental começa a fazer mais sentido, dado a questões muitos não racionais que o consumidor começa a utilizar. Nesse sentido, a gente tem uma relação agora com os legados, a gente vê que uma abertura mais acelerada pode trazer uma elevação de preço significativa para o mercado brasileiro, né? Então, assim, eu queria entender um pouco, assim, como você entende esse pergunta anterior do porquê, e se foi feita alguma análise de impacto regulatório, assim, que, de fato, justifique caminhar para uma abertura integral do mercado, né, baixa tensão, etc. Tal, porque, no fim do dia, acaba que a depender da forma, a gente pode entrar numa espiral da morte, e cada vez esses consumidores que vão ficando no mercado regulado, ele acaba não tendo as condições para migrar e nem o custo de transação, dado o custo de transação, ele nem migra, né? Então, era uma pergunta um pouco mais assim, nesse contexto, antes de ir para algumas questões do como. Mas muito obrigado aí pelas suas considerações. Obrigado pela pergunta, Rodrigo.
Bom, vamos lá. A primeira questão do custo da energia ter aumentado em alguns lugares. Eu acho que isso é fato, né? Eu acho que está bem materializado, tem vários artigos sobre isso mesmo. Eu acho que tem uma dificuldade de interpretação quando a gente compara produtos diferenciados. E no varejo, diferentemente do atacado, quer dizer, até no atacado talvez aconteça isso já, tá? Mas no varejo, eu acho que diferenciação de produtos vai ser uma coisa relativamente comum. Em Portugal, a EDP inclui um eletricista, assim como os seguros aqui no Brasil incluem também. Quando começa a descomoditizar o produto, a comparação fica difícil, tá? Isso quando a gente pensa bem no baixo, né? Mesmo que tenhamos produtos com preços publicados no site dos comercializadores varejistas, os produtos podem não ser diretamente comparáveis como não são de telefonia celular. Isso pode ser uma das coisas que explica esse aumento de custo, tá? A outra coisa é customização. O varejo, para os consumidores com maiores, muito possivelmente vai encontrar produtos que são discutidos tete a tete. Vai ter uma customização, muito possivelmente. Claro que nós residenciais vamos ver no máximo diferenciação, né? Eu comprar energia elétrica com um eletricista junto, alguma coisa assim. Mas para consumidores maiores, indústrias que estão na baixa tensão, acho que faz todo sentido imaginar que pode ter customização. Aí dificulta ainda mais a comparação de preços, né? Mas aí a gente pensou que a voluntariedade pode ser uma das formas da gente lidar com essas preocupações, dificuldade da gente comparar preços e ver eventualmente um preço subindo. A voluntariedade pode ser o que o consumidor precisa para poder dar esse passo vai dar esse passo, imaginamos que eles tenham consciência para dar esse passo, e aí ele não é simplesmente empurrado à mercê de um mercado, né? De um mercado aí que pode explorar ele. Respondi a sua primeira pergunta? Tá. A segunda foi em relação você pode repeti-la? Me esqueci. A segunda parte é uma análise de impacto regulatório, né? Então, se vai ser um passo a ser feito ainda, como está a discussão com o Ministério e a ANEEL nesse sentido, notadamente uma alteração dessa envergadura, né? Se a gente tem normas menores que já é feita análise de impacto regulatório, uma nesse sentido, se vai ser feita, se foi feita, ou se está em discussão ainda. Fizemos uma análise dos benefícios aqui de alguns cenários, esse aqui é o mais provável, então, seria o menos custoso, tem mais benefício. Tá, do ponto de vista do consumidor? Isso. Tá. Rodrigo, aqui a gente não fez, tá? A gente está imaginando que se ele verificar que vale a pena migrar, tá? A gente está pensando bem com essa cara de mercado. Agora, claro, eu acho que tem outros custos que surgem, né? Por exemplo, qual é o custo de uma sobrecontratação? Qual é o efeito no PMIX? Tudo isso a gente não mapeou ainda, mas estamos em fase de mapeamento nesse exato momento, tá? Não é exatamente uma análise de impacto regulatório, né? Já não está formatando desse jeito, mas tem um quê de análise dos impactos dos movimentos que podem acontecer. Então, a gente está analisando cenários de migração, cenários de contratação, vendo os efeitos disso no portfólio de cada uma das distribuidoras, né? Até para ver como é que está. E, claro, a gente tem que antecipar qualquer problema que vai ficar, né? Não tem graça aumentar custos para as distribuidoras, para os consumidores cativos de bobeira, né? Não faz sentido deixar isso acontecer. Até mesmo porque senão pode se girar naquela situação, né? O custo vai aumentando para o cativo de tal forma que migrar cada vez é mais interessante, daí o último que vai apagar a luz fica com a conta toda. Não? Tem esse ciclo vicioso que pode acontecer. A gente está justamente agora fazendo esse trabalho, tá? Claro, existem outros trabalhos, né, outros cuidados que a gente está analisando também. Se vocês tiverem preocupações específicas, Rodrigo, traz para a gente analisar e municiar o Ministério com as análises, tá? Obrigado. Eu acho que o grande benefício da gente fazer essa conversa é a gente conseguir levantar esses pontos mesmo,
porque podemos ter deixado passar alguma coisa. A gente não quer que um pecado nosso passe assim, né? Nos alertem, por favor, Rodrigo. Boa. A gente já discutiu isso em outros ambientes, em outras discussões, de que a gente não pode considerar que a migração competitiva é importante e deve acontecer. Se alguém consegue ter um produto, vamos falando do mesmo produto, se você tiver um produto diferenciado, mais ainda, mas se você tiver o mesmo produto e você encontra um preço menor, é um ponto importante de migração. Mas o que a gente viu até agora na migração para o Mercado Livre não foi bem isso, né? O que nós assistimos foi deixar custos para o mercado regular, inclusive custo de lastro, né, que a gente já falou sobre isso aí, e que às vezes a gente vê comparações do tipo assim, olha o que isso reduziu no custo Brasil. E a gente vê que, na verdade, não reduziu o custo Brasil, transferiu custos para um segmento que ficou. Essa preocupação, acho ela fundamental, e ela tem que ser, sim, analisada para permitir que se crie um ambiente adequado de competição, né, para a migração, mas que ela, de fato, não carregue ônus. Foi muito bem colocado aí pelo Rodrigo, e acho que o Marcelo, saber que a CCE, junto com o ANEEL, tem isso como um ponto de atenção, que a gente já esperava por interações anteriores, mas nos deixa mais, digamos, vou dizer, tranquilos, mas sabendo que a gente está caminhando num rumo adequado. E nós vamos estar, sim, à disposição e queremos falar sobre isso. Eu vou agora a algumas perguntas que nós temos do pessoal que está participando conosco, Marcelo, e vamos tentar aí ver se a gente faz um bate-bola para poder estar equacionando, para depois retornar ainda aí ao Rodrigo e ao Grupello, porque eu combinei com eles umas perguntas bem bravas para você, e eles estão com elas aí na ponta da língua aí. Vamos lá, eu tenho aqui um trazido pelo Álvaro Novak, o Álvaro de uma consultoria que está fazendo algumas discussões conosco, e ele traz a seguinte pergunta. Marcelo, sobre medição, investimentos em tecnologia para gerar valor, já foram realizadas análises de retorno dos investimentos do que tem já margem de prazo? Qual seria uma fonte de financiamento dessa iniciativa? Os clientes através do consumo, investidores ou alavancagem através de instituição financeira? E ele falou assim, quais são os impactos que você imagina que isso possa ter na cadeia de valores, essa mudança tecnológica em termos de medição? Antes de responder a sua pergunta, eu vou complementar uma coisa aqui que o Madureira tangenciou, separação de lastro e energia. É importante eu falar para vocês um pouquinho mais sobre isso também. Madureira, a gente, na CCE, a gente está desenvolvendo uma forma de lidar com lastro que está na mão das distribuidoras agora, que é pago só pelos consumidores cativos, tá? A gente está tratando como uma transição, né, para a gente adequar algumas coisas que existem hoje, inclusive antecipando a própria separação de lastro e energia, tá? Vocês devem ver alguma coisa materializada nos PLs já nas próximas revisões, se tudo der certo, tá? Aqui é tanta coisa para falar para vocês, pessoal, que eu tive que ser um pouco econômico, mas já que o Madureira levantou a bola, vou cortar aqui. Eu só não posso antecipar exatamente como é que porque eu não sei se a CCE já tornou público, tá? Mas, para referência, sua referência, a Rosa é sponsor desse tema, tá? Agora, voltando para a pergunta, pelo que eu entendi, a pergunta é sobre o rollout, né? Custos-benefícios de um rollout. A gente não analisou isso, tá? Naturalmente, a gente sabe dos benefícios de ter uma medição mais sofisticada, né? O distribuidor lá da Finlândia, que distribui gás e energia, o comercializador varejista, na verdade, comercializador varejista, por meio de medidores mais sofisticados do que o reloginho de disco que a gente tem hoje, ele aciona ou liga, desliga equipamento dentro da casa do cliente. O céu é o limite, na verdade é que o céu é o limite, né? Mas a gente, olhando para a abertura do mercado, a gente achou que não é necessário fazer isso, tá? Entendemos os benefícios que tem tanto para as distribuidoras, quanto para os consumidores, quanto para os outros cativos, quanto para os comercializadores varejistas, tá? Entendemos essa importância, esses benefícios, mas a gente não considerou essa hipótese como a hipótese mais provável, tá? Então, a gente não analisou, não fez uma análise custo-benefício, porque, no final das contas, fazer um rollout do país inteiro pode ser extremamente caro,
Não, eu só colocaria pelo seguinte, eu acho que, não, talvez não se imaginar um rollout como um todo, mas a ideia aqui é o seguinte, bom, se eu tiver interessado de como é que isso poderia se viabilizar, como é que eu poderia caminhar, porque, sem dúvida, como você citou, a transformar em outros produtos, nós temos hoje, por exemplo, um ponto que a gente até já trouxe uma discussão quando se falou de PLD horário. Se foi desenvolvido um PLD horário, a distribuidora não tem como passar esse sinal para o consumidor, porque eu não tenho tarifas diferenciadas que possam representar esse sinal que vem da geração. Né? Então, quer dizer, ter oportunidades para isso. Então, ter uma avaliação, e eu acho que está na linha do que perguntado pelo Álvaro, né? Mas vale a pena nós termos uma avaliação de como se viabiliza, né? Como é que se viabiliza esses investimentos e o que ele pergunta também na cadeia de valor, porque você tem aí desde fabricantes aos fornecedores, a eventuais interessados em agregar essa medição. Mas acho que era importante a gente ter essa avaliação até para saber para onde é que isso caminha. Eu acho que é mais nesse sentido. Entendi. Agora, Madureira, aproveitando esse tema, a interface de vocês sobre esse tema tem sido Ministério ou ANEEL? Bom, na verdade, a gente temos feito as nossas formulações, encaminhado através de contribuições, temos falado isso aí com o Ministério, né, e principalmente o Ministério, mas a gente acha que esse tema precisava ser trazido, o Ministério criou aqueles diversos grupos de trabalho, e esse grupo, no entendimento, não avançou, assim com a ênfase que ele deveria estar sendo dado, não. Eu acho que esse tema está meio parado, na minha avaliação. Tá, Madureira, a gente pode incluir esse tema em uma reunião nossa também. A gente pode dar uma força nisso lá na sustentabilidade da distribuição. Ok. Bom, acho que está colocado. Eu tenho uma outra pergunta, e essa pergunta agora é do Samuel. Samuel trabalha conosco aqui na RAD, né? E o Samuel traz a seguinte questão: por que a liberalização poderia ser feita sem separação de fio e energia? E ele queria entender um pouquinho mais por que se pensa dessa natureza, né? Isso. Samuel, essa questão, ela foi uma das questões que mais a gente se dedicou. Conversamos com vários agentes, conversamos com consultorias. A gente viu que, naturalmente, as modernizações no mundo, elas começam com separação de fio e energia. Essa separação de fio e energia, ela está presente no mundo moderno inteiro. Mas aqui a gente tem que separar as questões que são extremamente necessárias para a abertura do mercado e outras questões que têm a ver com modernização. Tá? Aí, você me perguntou por que não associar? Por que não associar? E a pergunta que a gente tem tentado responder nos últimos meses, verdadeiramente, estou falando, sendo bem sincero, a gente está tentando responder essa pergunta: por que fazer essa associação? E fazendo essa associação, é um tema a ser tratado por nós ou pelo grupo de sustentabilidade. O grupo de sustentabilidade da distribuição está tratando disso já. Tá? E eu acho que isso vai para frente. Vou falar para vocês que eu sinceramente acho que vai para frente. Não é uma coisa que vai ficar parada. A grande questão nossa isso é um pré-requisito, a abertura do mercado não pode acontecer se não separar fio e energia. Por quê? A gente encontrou várias preocupações, vários problemas associados à abertura de mercado para as distribuidoras, mas que a separação de fio e energia pode catalisar uma solução, mas não necessariamente a única solução. Então, a gente achou que era forte demais fazer essa associação. A gente se depara nisso diariamente, Madureira. A gente já conversou sobre isso com vocês, conversamos com diversas distribuidoras. Não é fácil para a gente fazer essa associação, tá? Bom, Marcelo, só para colocar, do ponto de vista nosso, do entendimento, eu diria, da Brad e suas associadas, isso é ponto fundamental. Nós precisamos, de uma vez, fazer essa separação para permitir que a distribuidora, de fato, tenha o seu negócio, o seu EBITDA, ele para tratar do assunto fio. Né? É aí que é o foco da distribuidora. E a comercialização, como você mesmo colocou, regulada, e mais a questão do próprio supridor de última instância, que às vezes a gente já fica sem saber. Pelo que eu entendi, você considera isso como duas figuras distintas. Né? Em alguns momentos você já viu isso ser tratado como uma só. Né? Dentro do comercializador de mercado regulado está o supridor de última instância, mas eu acho que é uma outra questão para ser vista. Mas o nosso entendimento é que é fundamental, mas a gente acha um ponto importante a ser discutido.
O que me preocupa, Marcelo, que quando você tem as questões sendo tratadas de maneira muito estanques, um grupo está olhando uma coisa, o outro está outra, tem que ter um momento de se olhar questões que impactam de forma conjunta, porque senão a gente pode não completar. Mas entendo isso e acho que é um tema que a gente deveria estar querendo falar sobre isso aí. Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui, que ela vem do Elias, da Neoenergia, e ele diz o seguinte: foi comentado que uma das soluções elegantes, né, para os contratos legados seria a purificação dos contratos de energia. Por exemplo, o uso da modalidade disponibilidade. Como seria aplicada essa solução para os contratos de disponibilidade de geradores eólicos? Teria um tratamento referente aos de disponibilidade de geradores térmicos? Ou teria um tratamento entende que não é referente? Teria um tratamento diferente aos de disponibilidade de geradores térmicos? Essa é a pergunta do Elias. Por favor, Marcelo. Elias, eu acho que eu entendi a sua preocupação. A gente não pensou em dar tratamento para os contratos atuais, tá? Nisso tem a separação de laço-energia, que vai fazer um caminho de transição, que vai dar um tratamento, que queremos que dê um tratamento para os legados atuais. O que a gente gostaria é que novos contratos fossem contratos mais com cara de hedge financeiro. Porque esses contratos de hedge financeiro são mais fáceis de gerir. Se tiver uma sobrecontratação, usar o MVE para lidar com esses contratos não é uma coisa tão complicada do ponto de vista de Markowitz, né? É nesse sentido, tá? Na medida do possível, nossa recomendação para o Ministério é, na medida do possível, os contratos serem puramente energia, tá? Os próximos leilões. Respondi sua pergunta, Madureira? Você acha que eu respondi? Eu acho que a dúvida dele está um pouco na questão de como tratar, né? Você está dizendo que seria, então, uma separação dentro do contrato do que é a parte de energia, do que é a parte de lastro, e fazer esse tratamento dessa solução que você está colocando aí para os contratos legados? Não, primeira coisa essa purificação pode ser vista até como um dos objetivos da própria separação de laço-energia, né? Você separa o laço, tem seus pagantes, energia tem seus pagantes, e energia, o contrato de energia deveria ser um contrato de hedge simples, né? Não deveria ter disponibilidades envolvidas, tá? Claro, termoelétricas talvez tenha um problema, a gente nunca consiga passar disso de termoelétricas, mas termoelétricas a gente consegue separar o lastro, a capacidade. Outros contratos, eólicas, solares, a ideia é fazer contratos simples de energia. Será que a gente precisa continuar fazendo contratos mais complicados? Esses contratos complicados atrapalham vocês na gestão? A gente acha que pode ser uma potencial complicação. Então, daqui para frente, fazer contratos que tem mais cara de energia, hedge contratual, do que realmente encontrar uma regra contratual para viabilizar determinada fonte, ou determinada fonte naquele momento, depois no próximo leilão muda até a regra, porque o objetivo não é o hedge contra preço de energia, o objetivo é viabilizar usinas. A ideia é essa, né? Um pouquinho, talvez, complementar a separação dos laços de energia. Ok, obrigado, Marcelo. Marcelo, eu tenho ainda mais algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de voltar ao Grupelli e também ao Rodrigo. Foi bom que está animado, muita gente com muito interesse, vê que o tema é muito importante, né? Eu queria já te dizer que você bateu recorde de participação de todos. Eu não quero fazer inveja, não quero fazer intriga com os demais conselheiros, não. Mas dentro de todas as questões você trouxe aí o maior tempo. Tem uma do Valdemar Moura, o Valdemar não colocou de onde ele é, mas a pergunta é assim: como viabilizar a migração de clientes de BT sem a troca dos medidores? Como foi o caso de Portugal? Como foi o caso de Portugal citado? Em Portugal, o agente de medição, ele coleta os dados conforme já vem coletando, conforme são as coletas que são feitas hoje para nós, residenciais, e na hora de enviar essas informações para o mercado atacadista e para o comercializador varejista, ele faz uma ponderação por perfil não sei exatamente se é o perfil do país ou se é o perfil da região do país. Ou de uma forma, ele cria uma medição artificial que representaria bem um consumidor naquela região ou no país. Tá? É realmente simplificado. E tem, claro, que repercussões, né? Toda simplificação tem repercussões. Se esse consumidor ele consome mais na ponta,
a gente não vai ver que ele consumiu mais na ponta. E o consumidor do lado vai estar assumindo uma parte desse custo. Como já acontece entre os consumidores cativos, né? Mas passaria a acontecer esse tipo de coisa com um consumidor livre, sem um medidor mais sofisticado, com um consumidor cativo também, como existe hoje. Tá? Não é novidade isso, mas tem suas dificuldades, tem seus perigos. Tem seus perigos, verdadeiramente tem. Marcelo, eu tenho mais aqui umas 4 perguntas, mas eu vou me permitir voltar aí pelo tempo ao Grupo L e ao Rodrigo, para que eles possam, já fazendo a sua consideração final, endereçar alguma pergunta, algum comentário a você, para que você possa depois estar finalizando. E aos demais, eu me desculpo para a gente poder ficar dentro do tempo, mas vamos sim encaminhar as perguntas aí direto ao Marcelo, para que a gente possa depois estar devolvendo a todos aqui que participaram essa pergunta nos e-mails que foram cadastrados de presença. Por favor, eu passaria então ao Rodrigo, vou fazer a inversão aqui, e depois fecho com o Grupo L. Rodrigo, por favor. Obrigado, Madureira. Acho que foi muito rico o debate, Marcelo, já concluindo aqui, e vai ser muito bom a gente ter essa temática específica para a gente poder aprofundar alguns pontos, mas finalizo com 2 perguntas. Uma é a sua visão sobre, a gente está falando de legados aqui, mas assim, muitas vezes é preciso estancar a criação de novos legados, né? E como você enxergaria, e se isso tem estado à mesa, né, nas discussões, de que esses novos contratos, que têm surgido, que ainda tem os leilões ali, que não são os leilões de reserva de capacidade, né, de leilões de capacidade, mas ainda tem leilões do ACR ainda, em fazer leilões com menor prazo, de 5 a 10 anos. Você acha que o setor financeiro já está maduro para financiar esses projetos? E outro ponto que eu fiquei mais curioso, quando você comentou do supridor de última instância, que, na minha visão, assim, pensando aqui, ele acho que poderia ser mais. Aí eu acho que você até inverteu ali, não é supridor, pode ser suprimento, né? Só para entender um pouco, se seria visto mais como, ao invés de ser um novo ente, ser um serviço, né? Aí, sendo um serviço, ele poderia ser feito pela própria distribuidora, né? Ou desse fornecedor regulado que a gente está discutindo aqui. Só esses 2 pontos e agradecer novamente. Muito obrigado aí pelo seu tempo. O fornecedor de última instância, o supridor de uma instância é um serviço. Em algum momento, a gente acha que ele deve ser um serviço. Eu acho que ele tem a cara da distribuidora, até é uma dos agentes protegidos com esse serviço. A gente conversou com algumas distribuidoras, até distribuidores falaram, não, isso daqui é nosso, assim como a agregação de medição, não, isso daqui é nosso. Então, a gente ficou um pouco mais confortável de dizer que a gente acha que são 2 serviços e que as distribuidoras poderiam assumi-los. Realmente, então, o primeiro ponto, é um serviço, ponto. Futuramente, daqui a 5, 10 anos, a gente pode abrir uma licitação, ou pode ser mais rápido também, se for de interesse de todo mundo, fazer uma licitação, quem é que quer ser o supridor de última instância para o país ou para essas regiões? Ganha uma receita fixa por existir, é quase como um contrato de lastro, né? Paga a receita fixa para ele, e ele aí tem toda a regulamentação que dá o tratamento para ele, para sustentar o serviço, né? Pode acontecer também, imaginamos que não é o caminho prioritário no momento, por causa da simplicidade, né? Criaria uma complexidade maior, é mais simples da forma com que eu apresentei para vocês. Então, tem esse ponto. O outro ponto, Rodrigo, você sempre faz 2 perguntas, eu me esqueço da outra. A outra era sobre os prazos, né, de contratos. Evitar novos legados, dando prazo menor de contratação. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas a gente identificou na lei onde é que a gente deveria mexer para reduzir o prazo mínimo de 15 anos. Hoje tem um prazo mínimo legal, de 15 anos. A gente, quando estávamos discutindo com o Ministério o leilão de capacidade, a gente esbarrou nisso. A gente esbarrou justamente nesse artigo. Então, a gente fez uma proposta também para o Ministério para a gente tirar esse limite mínimo e ficar à discricionariedade do poder concedente. Tá? Assim como o outro tema que eu falei, talvez a gente já veja agora materializado nos PLs, tá? Vai ser ótimo se a gente conseguir, mesmo que o Ministério, no início, fique
precise de maior segurança e fale que quer continuar comprando por 15 anos, pelo menos a lei já não é mais o X da questão, né? Obrigado. Ok, obrigado, Rodrigo, obrigado, Marcelo, pela resposta. Eu passaria então, ao Fernando Grupelli para as suas considerações finais e endereçar algum ponto para o Marcelo. Tá bom. Obrigado, Madureira. Acho que precisaríamos umas 2 horas, né, Madureira? O tema é muito amplo e dá muita discussão mesmo. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário, então, aproveitar o comentário da Lorena, que diz assim, porque se não separar os custos ocultos, eles não são revelados, ainda sobre a separação D e C. Esse o nosso entendimento, sabe, sobre a questão D e C. Nós entendemos que a comercialização, ela gera custos e gera riscos, e que necessita de uma remuneração justa. Ela é um dos grandes pontos críticos, eu diria, hoje na distribuição, essa questão da revelação, seja revelar esses custos de forma contábil ou em empresas, mas a gente entende isso que é necessário. A minha pergunta é voltar um pouquinho sobre a questão de migração. Quando a gente faz o planejamento energético aqui na distribuidora, sempre surge uma grande pergunta, a gente viu quanto é que vai migrar nos próximos anos, ou que tipo de consumidor que vai migrar. E eu vi que a percepção de vocês, além de defender que a migração seja voluntária, a percepção de vocês é que parece que muitos consumidores não vão migrar, principalmente esses consumidores que são de baixa tensão. Então, isso é uma percepção, ela é uma expectativa baseada em outros mercados, daí não sei se você poderia citar aí, outros países parece que não migrou, uma quantidade, existe um percentual que a gente poderia contar ou esperar dessa migração, porque eu, assim, particularmente, eu espero uma comercialização mais agressiva, sabe, à medida que vai abrindo o mercado. Então, se você pudesse comentar, Marcelo, qual que é a expectativa, assim, de onde vem essa expectativa de que muitos consumidores não vão migrar? Parece que vai ser algo irrelevante, e se for irrelevante, então qual é assim, qual o objetivo, então, de ter essa abertura, né? Então, obrigado de novo e excelente discussão. Pessoal, excelente a discussão mesmo, Grupelli. A gente precisava de uma tarde, um dia, talvez, para ficar discutindo, porque assuntos, desdobramentos desse tema são muitos. E isso que você falou agora é muito, muito interessante. Tem países ou mercados, né, nos Estados Unidos são mercados individuais por estado, né, ou por grupos de estados. Nos Estados Unidos tem experiências de que, a partir de determinado momento, todo mundo é livre. Tem esse tipo de... É quase que mandatório mesmo, né? Portugal tentou fazer mandatório já umas 2 vezes. Eu me lembro que 31 de dezembro do ano passado era um dos prazos para todo mundo ser livre. O Covid, eu acho que atrapalhou, agora eu acho que foi para 2025 e 2027. Tem países que vão nesse caminho. Tem países que não vão, que deixam totalmente voluntário. A gente encontrou, eu não saberia dizer para vocês agora quais são os países, tá? Se tiver a Nívia da CCE ou o César da CCE, eles podem me ajudar a lembrar. Mas existem diversos países que não foi mandatório e que o nível da proporção do cativo, que permanece cativo, é em torno de 30% a 40%. Se a gente não tornar mandatório no Brasil, a gente pode esperar conviver com um nível entre 30% a 40%, né? Ainda mais um país em desenvolvimento, né? Eu acho que essas proporções de países desenvolvidos, a gente pode olhar para cá e até imaginar qual é o limite superior, né? Mas até no Brasil a gente já vê um pouco disso, tá? Para ser bem sincero. A gente está observando na CCE migrações numa velocidade maior do que a gente já viu, tá? Eu acho que 2013 foi o recorde, ano passado foi o segundo, tá? As migrações estão indo de vento em popa, só que são cada vez consumidores menores. E a gente ainda tem 180 mil consumidores na alta tensão. Desses 180 mil, eu tenho estratificado em algum lugar, tá? Mas uma boa parte deles já poderiam vir para o Mercado Livre e não vem. A gente fez uma estimativa há cerca de um mês, a gente ainda não publicou esse trabalho, tá? Mas como isso é só um dos números interessantes desse trabalho, que tem muitos números, é algo em torno de 4 ou 5 GB de consumidores na alta tensão
que poderiam migrar ou por si só ou por comunhão. Então, a gente tem um estoque de potenciais migrantes, mas eles não migram. A gente até, inclusive, está fazendo exercício de tentar entender por que eles não migram. Alguns deles poderiam migrar como comunhão, mas eles teriam que comprar energia especial. Pode não valer a pena. Outros podem não estar preparados ainda do ponto de vista da medição e do sistema de comunicação. Pode acontecer também, mas a gente acha que é a menor parte. Por que esse pessoal não está migrando? A gente ainda não respondeu essa pergunta, Grupelli, mas acho que responder essa pergunta deve ser do seu interesse, né, pela sua pergunta. A gente ainda não respondeu, mas queremos respondê-la, tá? A verdade é que vai existir, a gente acha que vai existir cativo. Se não for mandatório, vai existir cativo e possivelmente no Brasil não vai ser um percentual pequeno. Ainda assim, as migrações são importantes, porque se a gente sair de 30% e ir para 50%, por livre e espontânea vontade, é importante, né? Eu acho que é importante. Mesmo que os outros 50% nunca queiram migrar. Ok. Bom, Marcelo, a gente tem aí a Lorena, que ela me perdoa, eu não estava trazendo a pergunta dela, mas ela vai ser respondida sim, né? Ela trouxe até uma informação aqui nessa linha, coloquei no chat, que Espanha e Itália, uns 30% que bate com o seu número ficam nos residenciais. Ela falou que foi feito um trabalho de uma consultoria para a Bracel, que confirma também, levanta também esses números. Bom, Marcelo, queria agradecer a você, né? A gente vê que esse é um tema que precisa caminhar e tem que caminhar rápido, porque o que preocupa, como eu disse, é o fato que nós estamos criando uma legislação no âmbito isso tem sido uma tônica de que assuntos que a gente acha até que tinha muita coisa que poderia estar sendo resolvida em âmbito infralegal, mas ela termina, talvez, por não caminhar, sendo legislada no âmbito de Congresso, criando leis. Como eu disse, nós temos 2 PLs aí. O que preocupa é se alguma coisa que saia nesses PLs, nós estamos atentos a isso, eu vi que vocês também o estão, possam trazer algum viés estranho para esse movimento, que é um movimento importante. Eu, particularmente, acho que isso é uma visão pessoal, que a abertura é importante, sim, para que a gente tenha competitividade, mas tem que ser, como eu disse, uma competitividade justa. As migrações que nós tivemos no mercado nos últimos anos, acentuada, foi por 2 razões. Primeiro, se contratou energia de fontes renováveis de baixo custo e se largou contratos, preços de PMIX, que tem térmicas, tem nuclear, tem Itaipu, etc. Então, esse foi o fator que fez com que isso acontecesse. Segundo, isso que agora está até sendo buscado tratar, como você falou, que é o desconto na TUSH, para quem estivesse comprando energia dessas fontes, e isso fez com que você criasse uma competição, vamos dizer assim, no mínimo, vamos dizer assim, inadequada entre os 2 mercados. Então, ter uma competição adequada, de tal maneira que o que vai valer mesmo como vantagem é aquilo que um comercializador possa oferecer de produto. Por isso que eu acho que é importante ter uma medição que possa trazer produtos diferenciados, acho que é o que nós temos que ter nesse ambiente. E não criar mecanismos que possam favorecer. Me preocupa muito que a gente ainda tenha, por mais que a gente esteja colocando nesse momento, por exemplo, a manutenção do estágio como está agora, ele só beneficia quem está optando pela geração distribuída, que não está pagando nada. Aí, sim, você ainda tem uma competição muito mais inadequada. Marcelo, muito obrigado. Eu deixaria você aí com sua fala final. As perguntas que estão aqui serão endereçadas aí a você, para que você possa responder, e nós estaremos publicando, então, a resposta para as 3 questões, ou 4 questões que ficaram sem resposta. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado aí por estar contribuindo conosco, muito obrigado mais uma vez à CCE, na figura de todos vocês que se disponibilizaram a vir aqui conversar conosco. Agradecendo também ao Rodrigo, agradecendo aí ao Grupo L e a todos aqueles que estiveram aqui conosco, como eu disse, foi recorde de participação. Deixar com você, Marcelo, para suas palavras finais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Madureira. Pessoal, esse é um trabalho em construção, tá? Nós temos plena consciência de que a gente não entrou a fundo em alguns detalhes,
que nos faltam detalhes. A minha origem é geração e consumo, né? Nunca trabalhei com distribuição. Estamos nos apoiando bastante no Marco, né, que conhece a visão de vocês, mas precisamos do apoio de vocês para entender todas as arestas, para a gente poder lapidar essas arestas e fazer o negócio fluir bem, né, rolar bem. De novo, a sustentabilidade para a gente é um pilar, tá? E para a gente garantir isso, a gente realmente precisa desse fluxo com vocês. Eu fui pego de surpresa com algumas perguntas, né? Eu sei que o universo de vocês é enorme, eu não ia conseguir antecipar todas as perguntas, como sei que não consegui antecipar na apresentação também. Mas todas as perguntas que vocês me fizeram, mesmo que eu tenha ficado, poxa, para onde é que vai, como é que resolve isso, é verdade, tem um problema aí, tem uma oportunidade aí, tudo isso está sendo internalizado, tá? É um trabalho que a gente quer fazer muito próximo de vocês e com bastante seriedade. E se não for um tema a ser tratado, a gente tem problema dos grupos lá no SIM, né? Se não for um problema a ser tratado na abertura do mercado, a gente está dando encaminhamento lá dentro do Ministério, ajudando o próprio Ministério a organizar os entendimentos deles, tá? Então, eu acho que vocês podem e devem usar a gente como canal, tá? E obrigado pelas perguntas, as que eu não vi, inclusive, vou me esforçar para respondê-las a contento. E, Madureira, novamente, obrigado pela oportunidade, obrigado, Rodrigo, obrigado, Fernando, e obrigado pelo público que estava aí participando, que tem interesse no tema e que contribuiu para a gente aprender um pouco mais com vocês e amadurecer esse tema que é importante, mas se for feito errado, certamente vai dar mais problema do que solução. Obrigado, pessoal. Eu queria, então, agradecer a vocês mais uma vez, né, pela participação. Marcelo, nós esperamos rapidamente estar sentando com vocês para poder discutir esse assunto. Estamos trabalhando, como eu falei, com muito afinco, a Brad está trabalhando com muito afinco, junto com as suas associadas, nesse tema, e vamos estar sentando junto. Então, aqui, pessoal, eu queria, encerrando, dizer que fizemos, como eu falei, um ciclo com todos os conselheiros da CCE, e do qual nós nos sentimos muito honrados de poder ter essa contribuição, e vamos seguir aí, trazendo temas que sejam importantes, né? Até pedimos aí aos próprios participantes, se tiver algum tema, alguém que seja importante, que a gente possa estar trazendo aqui para poder fazer, como o Marcelo, contribuir para o nosso trabalho, vai ser muito importante. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um grande abraço, Marcelo, Rodrigo e Grupério. Boa tarde, pessoal. Um abraço.